Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro online da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, realizado em parceria com a Divisão de Assistência e Saúde Ocupacional, vinculado ao Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Paraná, subordinado à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou médico da Divisão de Saúde do Ministério Público do Paraná, e hoje discutiremos questões práticas sobre a higiene do sono e os efeitos do uso de tecnologias sobre os padrões de descanso. A iniciativa busca destacar a importância de rotinas saudáveis para a melhoria da qualidade do sono e a adoção de práticas que minimizem os impactos negativos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, especialmente no período noturno. Para tratar desse importante assunto, com abertura para questionamentos após a exposição, nós convidamos a médica Márcia Assis, neurologista, especialista no assunto, e contaremos também com a participação da psicóloga Ana Amélia Barbosa Bonetti, vinculada à Divisão de Saúde do Ministério Público do Paraná, junto ao Departamento de Gestão de Pessoas. Agradecemos de antemão a disponibilidade da doutora Márcia por estar aqui conosco para abordar esse tema tão importante. Afinal de contas, o sono é uma das funções fisiológicas mais importantes do nosso organismo, né? Uma qualidade inadequada do sono repercute em todo o nosso organismo, em todas as funções fisiológicas, e nos predispõe a uma série de desordens clínicas que serão abordadas. Atenção aos fatores que interferem, né, no sono, na sua qualidade, e a sua adequada higiene é fundamental para fins de saúde e qualidade de vida. Pois bem, passo de imediato a palavra para a Ana Amélia, ela iniciará a mediação. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um ótimo evento. Ana Amélia. Bom dia, então, a todos e todas. O Dr. Paulo já citou ali o nosso tema e a importância dele, e eu vejo que é um tema hoje presente em literalmente 1/3 da nossa vida, né? O sono, ou pelo menos deveria estar em 1/3 da nossa vida. E embora pareça que dormir é algo simples, automático, a verdade é que poucas coisas têm sido tão desafiadoras hoje em dia como o sono, né? O acesso às tecnologias, ao celular, à televisão, tem sido a primeira e a última coisa que a gente faz no nosso dia, né? A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, a última coisa antes de fechar os olhos também é estar com o celular na mão. Então, eu acredito que vai ser muito valioso a gente conversar sobre os impactos também da tecnologia em algo tão importante que é o nosso descanso, o nosso sono. Então, eu vou dar início à exposição, falando brevemente o currículo da doutora Márcia, e em seguida já dou a palavra para começar. Então, a doutora Márcia ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná em 1992, realizou residência médica em neurologia e neurofisiologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, foi Research Fellow em Medicina do Sono pela Universidade de Minnesota, tem título de especialista em neurofisiologia com área de atuação em polissonografia pela Sociedade Brasileira de Neurobiologia e é mestre em Medicina do Sono pela Universidade Federal do Paraná. Então, doutora Márcia, a palavra é sua. Pode começar. Olá, bom dia a todos. Eu agradeço o convite, especialmente ao tema tão importante, como os doutores falaram, que o quanto as mídias estão, assim, presentes na nossa vida, e eu vou abordar esse tema que eu vou compartilhar a tela com vocês. Me avisem se vocês conseguem ver a minha tela? Perfeitamente. Ótimo. Perfeito. Então, vamos conversar hoje sobre a higiene do sono, tecnologia e qualidade de vida. Primeiramente, eu venho com a definição de higiene do sono, que seria uma pergunta muito rica. O que você pode fazer hoje para melhorar o seu sono? O que você pode fazer para o teu sono ficar melhor a partir de hoje? Higiene do sono. O que seria a higiene do sono? É o conjunto
de hábitos e práticas saudáveis que favorecem um sono de boa qualidade. Além disso, ajudam a prevenir doenças. E envolve desde o comportamento durante o dia até atitudes tomadas horas que antecedem o seu horário de dormir. Primeira delas é o nosso relógio. Nós apresentamos um ritmo biológico interno chamado de ritmo circadiano. O ritmo circadiano, ele é um ritmo de 24 horas, que ele está regulado com o dia e a noite, claro, escuro. Algumas funções são executadas durante o dia e outras funções muito importantes durante o sono. Exemplo que temos um ciclo interno que acompanha o dia e a noite, a nossa temperatura corporal. A temperatura corporal, ela tende a cair na madrugada e sobe novamente de manhã. Então, imaginem quem não respeita o horário de dormir à noite. Já passa a ter uma falta de sincronização com a temperatura do corpo. Liberação de alguns hormônios. Exemplo, o hormônio do crescimento. Ele é liberado durante o sono profundo para as crianças. O quanto é importante um sono adequado para as crianças. O nosso metabolismo também depende desse ritmo circadiano e muitas funções são equilibradas quando dormimos. Sendo assim, mantemos horários regulares para dormir e para acordar, torna-se uma questão de saúde, de bem-estar. Quando nós mantemos uma regularidade de horário para dormir e para acordar, nós favorecemos esse ritmo. Então, o nosso cérebro entende que ao escurecer é horário de relaxamento e desligamento, e que ao amanhecer com a claridade é horário de acordar. Nós incentivamos o ritmo. A melatonina, ela é um hormônio sincronizador do horário do sono, e ela é produzida na escuridão. Então, quando você mantém um horário regular para dormir, para acordar, a sua produção de melatonina se mantém. Isso ajuda o corpo a entender que é hora de relaxar. Aqui uma observação em relação à melatonina. A melatonina, ela é um sincronizador do horário do sono. Então, ela é produzida no escuro e ela avisa as nossas conexões cerebrais que é hora de relaxar. Ela não é um hipnótico. Um hipnótico nos coloca para dormir. A melatonina é um sincronizador desse horário de dormir. E essa é uma informação muito importante para quem acha que a melatonina vai colocar para dormir. Ela ajuda a regular os horários do sono. Quando nós temos um horário regular para dormir e para acordar, fica mais fácil para despertar, porque a gente já tem uma ritmicidade pronta. Todos nós já experimentamos dormir mais tarde e ter que acordar no horário cedo de hábito. Nós estamos dormindo menos e o que acontece? Existe uma dificuldade para acordar. Nós acordamos lentos, com a sensação de cansaço, que na medicina a gente chama de inércia do sono. Com os horários regulares, a gente dribla esse cansaço na hora de acordar. Nós temos menos conflitos entre o relógio biológico e o relógio social. O que é isso? Muitas pessoas dormem tarde, acordam cedo, estão privadas do sono durante os dias de semana. No final de semana, tenta compensar e dormir o máximo que pode. Só que o final de semana ele não é o suficiente para recompor todo o número de horas perdidas durante os dias de semana. Então, a gente fica com um atraso, a gente carrega o cansaço, carrega a falta de sono ao longo de todos os dias. Quando você tem uma regularidade, você não precisa repor isso totalmente no fim de semana, que é até impossível. Ainda falando sobre o relógio. Qual é o tempo ideal de sono?
cada um tem o seu tempo ideal. O que é melhor para você? Nós temos pessoas que se sentem bem dormindo 6 horas. Tem pessoas que precisam de 7, de 8 horas. Varia muito conforme a idade, a genética, o estilo de vida dessa pessoa e até mesmo condições de saúde. Dormir menos do que a nossa necessidade. Nós teremos prejuízo na nossa saúde física e mental. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas adiantando aqui. Uma única noite mal dormida. Como nós nos sentimos no dia seguinte? Irritados, impacientes, pouco resilientes, comprometimento na atenção e concentração. Talvez o trabalho daquele dia não fique tão bom e nós tenhamos que repetir num outro dia. Nós temos uma queda da imunidade e até mesmo alterações do apetite e da escolha de alimentos. Respeitar o número de horas de sono é importante em qualquer idade. Aqui eu trouxe as recomendações internacionais do número de horas de sono conforme a idade. Vejam só um adulto. Ele necessita de 7 a 9 horas de sono. Claro, como eu falei, tem as variações. Em média, 8 horas de sono. Vamos aqui para um adolescente. 8 a 10 horas de sono. Aqui é um alerta, nossos adolescentes estão, se nós já estamos com dificuldade de sustentar essas 8 horas de sono, imagine nossos adolescentes, também estão dormindo menos e podem padecer com doenças. Então, aqui, como saber se eu estou tendo o número de horas suficientes conforme a minha necessidade? Em média, 7 a 9 horas. Será que eu estou dormindo 8? Será que está adequado? Eu durmo 7 horas e meia. Quais são os sinais durante o dia que eu não estou dormindo o que eu preciso? Se você acorda cansado, você tem dificuldade de acordar com seu alarme, é um sinal que você pode estar dormindo menos do que você precisa. A presença de sonolência durante o dia, a necessidade de utilizar mais estimulante, mais café para se manter alerta, especialmente no período da tarde. Percebeu comprometimentos da memória, da concentração, o seu rendimento não é mais o mesmo, você acaba desistindo da atividade física porque está muito cansado, porque está sonolento, prefere ir para casa porque não tem energia, ou pratica atividade física e fica mais cansado ainda, fora do seu normal, sente-se mais irritado, mais impaciente. São sinais que você não está dormindo mais que o desejado. Márcia, como eu sei o número de horas que eu devo dormir? Como eu posso fazer um experimento para identificar isso? Exemplo, nas suas férias. Deixar um livre trânsito. Quantas horas eu dormi e acordei disposto? Pode ser um caminho. Nos finais de semana, forçar um horário que não é da sua genética, que não é da sua natureza, vai te gerar uma dívida do sono. Você ficará em privação de sono e vai ter prejuízos para a sua saúde. Prejuízos no seu desempenho e maior risco de doenças. Então, existem filosofias de acordar cedo, mais cedo do que o normal. Isso não encaixa para todas as pessoas. Nós vamos ver a seguir que existem pessoas que têm preferência para dormir mais cedo e acordar mais cedo. Pode ser possível para essas pessoas, mas não encaixa para todos e acaba sendo um risco de doenças. Por que esse número de 7 a 9 horas com uma média de 8 horas? Os estudos populacionais nos mostram que indivíduos que dormem menos de 6 horas de forma crônica têm maior risco de doenças.
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade. Por cronicamente dormir um número de horas menor do que o necessário. Então, maior morbidade, maior risco de doenças e também mais mortalidade, dormir menos do que necessita. Nós temos passado, nas últimas décadas, por uma situação crônica que a gente chama da sociedade moderna de privação de sono, de dormir cronicamente menos do que o necessário, e os números são alarmantes. 32% a 40% dos adultos dormem menos do que precisam. Nos Estados Unidos, que as análises estatísticas elas são mais robustas, eles têm mostrado que estudantes universitários dormem menos do que a sua necessidade numa proporção muito grande, que alcança 76% deles. Então, nessa sala aqui, se nós fizermos uma análise, será que estamos dormindo adequadamente a quantidade que devemos? A grande maioria não. Quais são os motivos disso tudo? Sobrecarga de trabalho, de atividades sociais, o nosso ambiente, ele virou um ambiente de 24 horas, né? Nós temos mercado, academia, internet, filmes, séries, à disposição no horário que desejarmos, mesmo que seja o horário de dormir. Podemos trabalhar à noite, prova para os adolescentes, uso da internet. Então, virou uma questão de saúde pública. E nós temos que estabelecer horários para os adultos, para as crianças, para os adolescentes e respeitá-los. Só assim estaremos respeitando a nossa saúde. Quais os prejuízos de se dormir menos do que o necessário? Bem, ao longo da história, nós presenciamos tragédias que ocorreram em pessoas que estavam confinadas em reuniões, dormindo menos do que deveriam. E aconteceram acidentes e tragédias e falhas técnicas que afetaram um número grande de pessoas, mas, voltando aqui para o nosso dia a dia, o nosso risco de acidente no trabalho, de acidente automobilístico, por sonolência, por falta de concentração. Quando nós dormimos pouco, nós temos um reflexo lentificado para um freio, para o alerta de um sinal. Então, nós podemos estar sujeitos a mais acidentes. Os indivíduos em privação de sono, eles têm um aumento de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, maior risco de AVC, maior risco de infarto e de arritmia cardíaca. Eu acho que todos nós já experimentamos uma noite mal dormida e no dia seguinte nós sentimos mais apetite, aquela vontade de comer coisas gordurosas, e isso é real. Nós temos duas substâncias no nosso organismo que regulam a nossa saciedade e nosso apetite, que é a leptina e a grelina. Quando nós dormimos mal, menos, nós temos um aumento de apetite, nós comemos mais, ao mesmo tempo nós ficamos mais sedentários e nós temos um risco de ganho de peso e, com tudo isso, nós temos um risco aumentado do desenvolvimento de diabetes. Nós sofremos de sonolência durante o dia e muito se falou durante a pandemia e ressaltou isso, que quando nós dormimos, nós mantemos a nossa integridade, da nossa imunidade, e o quanto foi importante dormir bem, prévio a uma vacina, para que se possa produzir adequadamente os anticorpos,
E isso vale até hoje, vacina da gripe e todas as outras que adultos e crianças precisam tomar. E lembrar de dormir bem na véspera da vacina, que você vai produzir mais defesa, vai ser mais válida essa vacina para você. Aqui falando um pouco do nosso humor, nós falamos que em privação aguda, 1, 2 noites dormindo mal, nós ficamos mais irritados, menos resilientes, mais impacientes. Dormir pouco cronicamente aumenta o risco de doenças como ansiedade e depressão. A ansiedade prejudica o início do sono, o adormecer. A depressão pode prejudicar o adormecer, mas ela prejudica a continuidade do sono, é aquela pessoa que acorda várias vezes na madrugada, ou acorda de madrugada e não dorme mais, e vira algo bidirecional. Você está ansiosa, não dorme bem, você não dorme bem, piora a tua ansiedade, e tratar as duas condições se torna muito importante. Voltando aqui um pouquinho sobre o nosso relógio e o nosso cronotipo, eu queria dizer para vocês que nós temos preferências biológicas em relação ao horário de estar mais desperto e mais sonolento. Existem 3 tipos de cronotipo: o matutino, que é o tipo de manhã, o vespertino, que é o tipo da noite, e o intermediário, que ele é misto. O que é o matutino? É aquele que naturalmente dorme mais cedo e acorda mais cedo. Ele se sente com mais energia e mais produtivo pela manhã. À noite, ele já não produz muito. Ele se sente mais sonolento. Então, é aquela pessoa que gosta de estudar, gosta de começar o trabalho mais cedo, a prática de atividade física pela manhã. O vespertino, ao contrário. Ele tem uma tendência a dormir mais tarde e a acordar mais tarde. Ele sente mais energia, desculpa aqui, tá? Eu cometi um erro. Ele sente mais energia à noite do que pela manhã. E ele tem dificuldade de despertar cedo. O intermediário, ele não tem uma preferência e ele se adapta. Para ele não sente prejuízo se ele tiver que acordar um pouquinho mais cedo para se adequar ao trabalho ou ao estudo. Aqui fica a atenção para aquelas pessoas que são mais vespertinas, que tentam fazer o jogo de acordar às 5 da manhã para ser mais produtivo. Então, isso não é uma regra, não é uma recomendação médica, e nós temos que respeitar nosso cronotipo. Eu queria mudar o meu cronotipo, eu queria ser o tipo que acorda cedo e produz mais. Nós não conseguimos fazer grandes mudanças. Nós temos fatores genéticos envolvidos. Cuidado para você não entrar numa privação de sono. Lembrando que a adolescência é uma fase especial da nossa vida que temos uma tendência a sermos mais vespertinos, dormir tarde e acordar tarde. E como é complicado tirar um adolescente da cama de manhã para ir para a escola, né? Especialmente se ele invade o horário de dormir. Então, aqui um conselho para os vespertinos. Cuidado, você se aproveitar muito desse momento que você está mais desperto à noite e avançar nas horas e partir para dormir pouco, 3 horas, somente 4 horas. É um risco de desenvolver um quadro de insônia e privação de sono. Tirar cochilos é bom? A gente responde, depende. Se você faz de uma forma correta. Um cochilo bom é aquele que não passa de 30 minutos. É aquele cochilo que você tira num horário que fisiologicamente nós somos mais sonolentos, que seria logo após o almoço até às 15 horas. Para aquela pessoa que teve um compromisso, teve um incidente, não conseguiu dormir o número de horas adequadas. Tirar um cochilo logo após o almoço para se sentir mais desperto, mais alerta e produtivo no período da tarde, é aceito. O que nós não podemos é dormir menos continuamente e achar que o cochilo vai resolver todo o nosso problema. Não. Ele é benéfico para melhorar o nosso desempenho cognitivo em situações especiais. Lembrando,
curto. Quando o cochilo pode atrapalhar? Quando ele for longo. Ele pode causar aquela inércia do sono que nós comentamos. A sensação de confusão, de cansaço, você dorme mais, um cochilo mais longo, você passa por estágios de sono mais profundo. E daí é difícil de você acordar. Se você consegue acordar, você acorda com náuseas, com cansaço, com lentidão e uma tendência a continuar dormindo. Cochilos no final da tarde ou à noite vai roubar do seu sono noturno, vai dificultar o seu horário de sono, de início de sono. Por que isso? Nós temos 2 fatores principais que nos levam a dormir. Nós falamos do ritmo circadiano e da produção de melatonina, que nós temos uma tendência a dormir à noite quando é liberada a melatonina. E um outro sistema que nos leva a dormir é a pressão do sono. Então, nós acumulamos cansaço durante o dia, que nos leva a dormir à noite, que é homeostático. Então, se você cochila no final do dia, no início da noite, você aboliu esse acúmulo de cansaço, essa pressão para o sono. Você se revigorou um pouco, daí para dormir fica mais difícil. E aí está a explicação, por que eu cochilo super bem no sofá, daí eu vou para a cama e não consigo dormir? Exatamente porque você já roubou um pouco dessa pressão para dormir. Indivíduos com insônia crônica. O cochilo pode prejudicar o seu sono. Eu dormi mal durante a noite, eu vou dormir pela manhã para compensar. Vai prejudicar a sua noite novamente. Não faça isso se for um cochilo curto. Mídias e celular à noite. Um risco silencioso para a nossa saúde. O uso de telas, não só o celular, mas o tablet, a TV, o computador, nas horas que antecedem o nosso sono, eles prejudicam significativamente a qualidade do nosso descanso. Conheça aqui os motivos. A luminosidade dos dispositivos atrasa a produção de melatonina, ou pode até inibir a liberação da melatonina, que é o que nos prepara para dormir. Então, se você usa algum desses dispositivos perto da hora de dormir, você vai ter uma dificuldade em adormecer, em iniciar o sono. Todo o conteúdo da vigília, ele é estimulado pelo uso dos dispositivos. Então, redes sociais, vídeos, notícia, vão nos deixar mais atentos e prejudicam o relaxamento. Além disso, existe um conteúdo mental envolvido. Então, não é só uma questão de luminosidade, é do próprio conteúdo. Jogos, responder mensagens, chega uma notificação de e-mail de trabalho, começa a assistir uma série e embarca naquele assunto, mais um, e isso acaba dificultando o relaxamento e causando um déficit crônico de sono. Além disso, as notificações que ocorrem ao longo da noite podem interromper o sono, especialmente adolescentes. Eles colocam o celular embaixo do travesseiro e eles não silenciam as notificações. Nós temos até relatos de sonambulismo por conta do brilho e do ruído das notificações. A pessoa já tem sonambulismo, o celular pisca, a pessoa não fica totalmente dormindo nem acordada, ela fica naquela situação de confusão e acaba tendo um sonambulismo por causa do celular ligado. Aqui eu trouxe alguns dados de trabalhos recentes. Na verdade, assim, os estudos em relação ao uso de dispositivos eletrônicos que antecedem o horário de dormir, eles expandiram muito nos últimos anos, muito mesmo.
mostrando um prejuízo na qualidade do sono e na saúde, tanto para crianças quanto adultos. Essa é uma meta-análise. A meta-análise, para nós, ela tem um significado muito importante, porque ela estuda um número muito grande de trabalhos populacionais de diversos países. Vejam só, essa meta-análise, ela envolveu 36 mil participantes. A maioria jovens, foi feita em 2023, e ela mostrou que o uso excessivo de smartphones ao longo do dia dobra as chances de má qualidade do sono. E existe uma relação dose-resposta. Quanto mais tempo de uso, pior a qualidade do sono. E os adolescentes não falam assim: ah, mas eu não estou usando perto da hora de dormir, foi durante o dia. Mas existe uma influência lá para frente no período da noite. Aliás, o uso excessivo das mídias para os adolescentes tem aumentado o risco de ansiedade, o risco de depressão e o baixo rendimento escolar. Esse aqui é mais um estudo feito na Noruega, que abrangeu 45 mil estudantes, e mostrou que o uso de telas na cama está fortemente associado a sintomas de insônia e menor duração do sono. Não somente pelo tempo gasto que a gente perde de sono, né? Tá no celular, foi dormir mais tarde. Diminuindo o cansaço, sabe? Mas também por aquele estímulo de excitação cerebral que compromete a qualidade do sono como um todo. Foi só de celular? Não. Esse estudo comparou o celular, TV, tablet, e não achou superioridade do comprometimento do celular. TV, tablet, computador também comprometeu a qualidade do sono. E vejam só, 1 hora de uso de tela na cama foi acentuado a redução de 24 minutos do tempo de sono, e aqui uma preocupação grande, aumento de 59% do risco de insônia. Aqui um estudo da Bélgica, que estudou adultos, né? E mostrou que o uso de celular após apagar a luz está relacionado ao aumento do tempo para iniciar o sono, sono menos eficiente, mais fragmentado, queixa de insônia e de fadiga durante o dia. Então, esse é só um exemplo de trabalhos que nós temos, mas que mostram que usar o celular na cama, próximo do horário de dormir, ou já estar relaxado para dormir e dar aquela última olhada no celular, vai te fazer dormir menos e pior. Qual o conselho? Bem, tentar, assim, usar de uma forma equilibrada e controlar o conteúdo do que você está vendo no seu smartphone. Como nós falamos, alarmes, mensagens de texto, redes sociais estão causando mais doenças, especialmente ansiedade e depressão. Em adolescentes, jovens, música violenta pode piorar a qualidade do sono. Ouvir uma música para relaxar, para dormir, é recomendado pelo especialista. Porém, sons altos, mais agressivos, pode inclusive gerar pesadelos. Da mesma forma, jogos mais violentos, séries mais violentas, pode gerar excitação e gerar pesadelos. Conselhos. Evite o uso de telas 1 hora antes do horário de dormir. Prefira atividades mais relaxantes,
como uma respiração, uma leitura, uma música, um banho morno, usar uma meditação guiada perto do horário de dormir, uma oração. Isso vai te ajudar a desacelerar. Deixar o celular fora do quarto ou colocar silenciador nas notificações. Usar filtro de luz azul, caso você não possa desligar o teu celular ou deixar de usar uma tela. Dormir melhor começa com escolhas durante o dia. Nós já falamos sobre várias delas, inclusive sobre o assunto pedido, que é o uso de telas. Eu vou trazer mais algumas dicas aqui para vocês. O que comer à noite? De preferência, uma alimentação leve, 2 horas antes do horário de dormir. Você pode fazer um lanchinho leve perto da hora de dormir? Sim. Um chá que não tenha cafeína, um leite mono, uma torrada, não há problema. O problema é a feijoada perto do horário de dormir, o churrasco. Prefira alimentos com fontes de triptofano, como a banana, o leite mono, aveia, castanha, uva. A cafeína é uma amiga do dia e inimigo da noite. Então, lembrar que, além do nosso cafezinho, que é a bebida mais consumida mundialmente, o chá preto, o chá verde, o refrigerante, os chocolates contêm cafeína. Então, eles têm uma vida no nosso organismo de 4 a 8 horas. Então, existem pessoas que são metabolizadoras rápidas do café. Nós conhecemos pessoas que tomam um cafezinho depois do jantar e não interfere no sono. Entre tantas outras, podem ter um efeito estimulante do café por até 8 horas. Então, essas pessoas têm que evitar o café após as 15 ou 16 horas. Então, cada um tem uma sensibilidade. Vocês lembram quando eu falei para vocês que nós tínhamos um sistema homeostático de acúmulo de cansaço durante o dia, que nos faz nos sentirmos mais cansados para adormecer. Quando você utiliza a cafeína, ela compete com a adenosina, que é responsável por esse acúmulo e pressão para dormir. Então, você toma o café, ela cancela esse processo, e daí demora um pouco para você novamente acumular a pressão para o sono. Então, é de cada um. Cuidado com o horário que você utiliza café, conforme a sua sensibilidade e metabolização. O álcool, ele traz uma falsa sensação de sono. Nas primeiras 2 horas do álcool, sim, ele provoca um relaxamento e uma sonolência. Mas depois vem o problema do álcool. Ele fragmenta o sono, então você adormece rápido, mas você passa a acordar mais durante a noite. E ele diminui um sono profundo, chamado sono REM, que ele é importante para a nossa memória, para a fixação de informações novas. E é aquele sono com a sensação de dormir profundo. Então, cuidado com essa falsa ideia, eu tomo um vinho para dormir, eu tomo uma bebida alcoólica e durmo melhor. Evite bebida alcoólica 3 a 4 horas antes do horário de dormir. E a luz? Qual a interferência da luz branca, da luz amarela, o quanto ela é importante ou ruim para o nosso estado de alerta e de sono? A luz é o principal regulador do nosso relógio biológico. Então, durante o dia, nós temos o estímulo luminoso e não é produzido melatonina. A partir do anoitecer e com a redução e eliminação da luz, a melatonina é liberada. Conclusão: durante o dia, luminosidade, luz do dia, abra as janelas, trabalha num departamento um pouco mais escuro, tira umas horas para ficar mais próximo da janela, tomar um cafezinho para fora, na sacada,
pegar a luminosidade, que isso vai te deixar mais alerta. Já à noite, luz baixa, e se for possível, dê preferência pela luz quente, a amarela. Luz natural pela manhã. Faça a opção de atividade física pela manhã, se puder. Você vai receber luz natural, você vai praticar uma atividade física que te ajuda a relaxar e iniciar o sono à noite. Ah, eu não tenho tempo. Eu sou aquele tipo que não se dá bem acordando cedo. Pode praticar atividade física à noite, desde que você finalize a atividade 2 horas antes do horário de dormir. Posso tomar banho perto do horário de dormir? Sim, um banho morno pode te ajudar a relaxar, não tem problema. Porém, se alimente antes do banho, não deixe a alimentação para perto da hora de dormir. E aqui eu trago algumas reflexões, algumas conclusões finais, para depois que nós possamos conversar um pouco mais e tirar as dúvidas. Cuidar da higiene do sono é um ato diário de autocuidado e saúde. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. A qualidade do sono começa antes de deitar. Pequenas escolhas ao longo do dia constroem noites mais restauradoras. Sono de qualidade não se conquista por acaso. O sono é natural, mas ele é resultado de hábitos consistentes e conscientes. E talvez isso que nós possamos estar pecando. Nós queríamos que viesse tudo muito fácil, que a gente fechasse os olhos e o sono viesse. Mas nós temos que estar conscientes que os nossos hábitos vão refletir lá no nosso período tão sagrado e tão importante de descanso. Higiene do sono é o alicerce para dormir melhor e viver com mais equilíbrio, clareza e saúde. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Contem comigo se precisarem de algo e eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada, doutora. Muito esclarecedora. Eu achei, assim, que a sua fala foi muito prática. Não sei se os colegas que estão assistindo tiveram essa mesma sensação que eu, mas que foi tudo muito prático, assim, muito... foi reflexivo, porque nos fez pensar em como a gente age, mas também com muitas ideias para colocar em prática a partir daqui. Muito, muito legal. Eu vou aguardar as pessoas colocarem, ver se tem alguma pergunta do público, mas enquanto isso, eu tenho várias. Eu estava até conversando com o Dr. Paulo que difícil é selecionar as perguntas, né, que a gente tem em mente. Uma delas, que eu acredito que possa ser uma pergunta também de alguém em casa e não tenha colocado, mas porque tem sido muito usado, né, é sobre a melatonina. Sobre a melatonina, o hormônio da farmácia, né, que a gente hoje as pessoas estão tendo cada vez mais acesso a ele, né? Então, assim, eu percebo que as pessoas têm usado a melatonina como uma solução rápida, como se ela pudesse funcionar para todas as situações. Muitas pessoas usando por conta própria, sem indicação médica. Eu vi, inclusive, que parece que no Brasil a autorização é de uma dosagem bem inferior àquela que é utilizada nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas acabam comprando fora para poder comprar a dosagem mais alta, né? E eu estive já pensando nisso. Quanto que essa diferença de dosagem pode impactar na qualidade do sono? Quais são os casos em que, de fato, a melatonina ela é recomendada e quais são as situações em que ela pode, inclusive, ser maléfica para as pessoas que estão fazendo uso? Obrigada pela pergunta tão importante. Então, como nós vimos, a melatonina, ela é um hormônio, e é um hormônio produzido naturalmente durante o escuro. E olha só o risco de nós decidirmos tomar um hormônio por conta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a melatonina, ela é um sincronizador do horário de sono. Ela não é um remédio para tratar insônia.
Então, existem situações especiais que a melatonina pode ser recomendada. Então, quando as pessoas têm dificuldade em adequar o horário de sono à necessidade do seu dia a dia, que deve ser monitorada por um médico, por um especialista. A melatonina passou a ser comercializada no nosso país como um suplemento alimentar. Tendo um suplemento alimentar, ela não passa por todas aquelas regras de análise química como os medicamentos. Então, você pode ali comprar uma melatonina de 1 miligrama e você está recebendo 20. Ou você achar que está comprando uma de 1 e está recebendo 0,1. Então, nós não temos uma regulamentação para essa produção de melatonina. Aquela que tem no balcão da farmácia é de 0,21 miligramas, que é um suplemento. Então, as pessoas vão para fora, elas trazem de 5, de 10, não funcionou, toma 2, né? E a melatonina, ela não é tão assim natural como as pessoas pensam. Ela pode causar repercussões no seu organismo, ela pode causar sonolência pela manhã, ela pode causar pesadelos, aumento da pressão arterial, náuseas. Então, o uso da melatonina, ele não deve ser por conta própria. Podemos utilizar a melatonina algumas vezes na medicina para lidar com sono de má qualidade? Sim, com uma dose controlada, em situações específicas. E o que mais a gente lamenta? Uma pessoa que tem insônia, ela tem receio de ir ao médico, receber uma medicação, e ela tenta se tratar por conta própria com a melatonina. A melatonina não funciona, um dia funciona, outro dia não funciona, ela aumenta a dosagem, e ela atrasou de começar um tratamento adequado. Ela favoreceu a cronicidade. Então, ela não é tão sem riscos, como a gente imagina, ou como a gente vê na mídia. Ela não tem controle, você nunca sabe a dose que você está tomando. Sempre procure ajuda médica. E esclareça com o seu médico o que te perturba, qual é o seu diagnóstico em relação ao sono, se você vai se beneficiar com a melatonina, ou quais as demais maneiras de tratar a sua dificuldade do sono, sem medo, sem receio, com acompanhamento, com planejamento. É muito melhor do que você decidir tomar um hormônio por conta que você nem sabe o quanto tem dentro daquela cápsula ou daquela pipeta de líquidos. A gente realmente não imagina os riscos, né? Uma outra coisa, doutora, que você disse, que eu achei muito interessante, eu achava que essa questão do cronotipo tinha mais a ver com hábito do que realmente com ciência, assim. Então, porque eu sou diurna, porque eu sou noturna, e eu achava que isso tinha mais a ver com os hábitos que foram construídos e que podiam ser mudados, assim. Eu achei bem interessante esse ponto, esclareceu algo para mim. É muito válido para a gente entender a nossa tendência, escolher nosso horário de estudo. Nem sempre o horário de trabalho a gente consegue escolher, né? Talvez vocês já tenham até ouvido, saiu muito na mídia no ano passado, o divórcio do sono. Não. São casais que têm preferências diferentes de horário de dormir e de acordar. A gente ouve muito isso no consultório. A mulher quer dormir mais cedo, mas o esposo quer assistir TV, daí não consegue dormir, ou vice-versa, sabe? Então, a gente tem que saber respeitar. Um fala, olha, se não vem dormir, já está tarde, mas eu não estou com sono. Daí o outro acorda cedo, toca o computador, liga o chuveiro, e a outra pessoa quer dormir mais um pouquinho, o acompanhante da cama. Então, entender essas preferências pode nos fazer
estarmos mais despertos durante o dia, escolher o melhor horário da atividade física, o melhor horário de estudo e, se possível, conciliar o horário de trabalho. Tem algumas empresas, inclusive, respeitando o cronotipo das pessoas e fazendo um horário alternativo de trabalho. Incrível isso, né? Doutora Márcia, desculpe interromper, a senhora poderia, por gentileza, derrubar a sua apresentação? Desculpa. Poderia retirar a sua apresentação? Posso Por sim. gentileza. Assim, Pronto? Uhum. sim, assim a gente consegue se ver melhor. Eu acredito que essa consciência sobre como a gente funciona tem esse impacto não só na nossa produtividade, mas até nas nossas relações, né? O casamento, como você disse, realmente faz uma grande diferença. Doutor Paulo, tem alguma pergunta? Tenho sim. Quero parabenizar, né, pela apresentação, doutora Márcia. Obrigada. Excelente, maravilhosa mesmo, bem prática e, né, trouxe aí vários aspectos, né, que a gente pode gerenciar no nosso dia a dia. São, né, imagine quantas questões que interferem nessas escolhas que a gente faz durante o dia, se trabalhadas parcialmente ou em plenitude, o quanto vai impactar realmente na nossa rotina de sono. Eu teria uma pergunta relacionada, talvez, assim, à questão da qualidade do sono, né? Mais do que a própria duração, ou eventualmente a dificuldade de iniciar o sono, ou de mantê-lo, mas a qualidade enquanto estrutura do sono, né? Arquitetura do sono. Uhum. Quando que seria interessante, de repente, buscar um profissional para uma investigação, por exemplo, né? A gente sabe que tem a polissonografia, que é um exame, né, que pode ser realizado para algumas situações. Quando que isso é pertinente, a doutora indicaria uma busca para uma orientação nesse sentido, né? E quais seriam as vantagens aí, em que situações seriam importantes fazer essa investigação? Perfeito, doutor. Obrigada pela pergunta. Então, quantidade é diferente de qualidade. Então, tem pessoas que dizem assim, olha, doutora, eu estou dormindo 8 horas, mas eu acordo sempre cansado. Eu não me sinto disposto durante o dia, tenho comprometimento da minha memória. Parece que eu durmo e o sono não me recompõe. Então, essa pessoa não está com a qualidade do sono adequada. A presença de despertares à noite, dificuldade em iniciar o sono, acordar na madrugada, não retornar ao sono, ou simplesmente dormir e não sentir-se recomposto, são sintomas importantes que precisam ser avaliados. Além disso, a pessoa que se movimenta muito à noite, ou que tem relato de ronco, ou de pausas na respiração, as apneias do sono, elas precisam procurar ajuda. Muitas vezes será necessário fazer o exame do sono, que é a polissonografia. Acordar de madrugada com dor de cabeça é um sinal que tem algo acontecendo no período da noite. Passar a ter muitos pesadelos, a falar à noite, que passa a ser um excesso, com noites frequentes durante a semana, são todos sinalizadores que precisa de uma ajuda médica. Sonolência excessiva durante o dia, que é muito comum. Procure ajuda médica, veja o que está acontecendo e sim, temos exames para que possa avaliar a qualidade do sono e a causa do seu sono de má qualidade não restaurador ou pouco sono. Ok. Existe, doutor, um número de despertares noturnos médios, assim, que as pessoas, que é esperado, né, que está se virando de um lado para o outro? Existe uma média, um parâmetro? Sim, os adultos, eles podem ter 1 ou 2 despertares à noite, em que acorda, se acomoda na cama, volta a dormir, ou vai ao banheiro, urinar e volta a dormir. Acordar, ficar mais de 30 minutos acordado, 1 hora acordado com dificuldade de retornar ao sono já não é normal. Breves despertares em que a gente só ajeita a coluna, ajeita o travesseiro e volta a dormir, também é normal.
Doutora, aproveitando, já temos uma pergunta aqui no chat, mas aproveitando a questão dos despertares, eu tenho uma dúvida. Existe alguma dica, alguma recomendação mais científica, assim, para o momento que a gente desperta? É adequado que a gente, ou quando demora para adormecer também? Eu já ouvi pessoas falando assim, não fique na cama, girando para lá e para cá. É melhor pegar um livro ou fazer alguma outra coisa, porque esse momento ali, ficar muito tempo na sua cama sem dormir poderia atrapalhar. Tem algo que a gente possa fazer nesse momento que a gente está com sono, mas não consegue relaxar a mente suficiente para dormir, ou quando acorda e isso começa a demorar, se prolongar muito, algo que a gente possa fazer ali para aquele momento? Sim, é uma recomendação importante. Você acordou na noite, como você relatou, não está conseguindo dormir, forçar a ficar na cama, vira para lá, vira para cá, eu preciso dormir, começa a se preocupar, como vai ser o dia seguinte se eu não dormir, eu não estou conseguindo dormir. Acabou. Você gera um estado de alerta e não vai retornar ao sono. Pegar o celular daí para ver que horas são e começar a navegar por ali, não vai conseguir dormir. Qual o melhor? Saia da cama, procure um local mais calmo da sua casa, uma sala, se acomode, ouça uma música, leia a página de um livro. Começou a sentir cansaço, volta para a cama. Quanto mais você forçar a dormir na sua cama, mais alerta você vai ficar. Olha só, era a outra informação que eu tinha ouvido e não tinha. É tão bom, né, ouvir uma especialista com tanta experiência prática e teórica para então a gente. Então, é isso mesmo, interessante. É isso. Interessante. Doutora, temos uma pergunta da Isabela no chat. Ela pergunta qual o seu posicionamento a respeito do uso do Zolpidem, se ele é prejudicial à saúde e se ele gera prejuízos com relação à concentração. Oi, Isabela, obrigada pela sua pergunta. O Zolpidem, ele é um hipnótico não diazepínico. Então, ele atua seletivamente em alguns receptores do nosso cérebro e ele tem a função de induzir o sono e de manter o sono. Então, comparadamente aos benzodiazepínicos, que era o que nós tínhamos anteriormente, ao Zolpidem, que começou a ser comercializado aqui em 1980, ele tem um efeito rápido e uma meia-vida curta. Sendo assim, por volta de 4 horas e meia, já reduziu 50% do efeito do Zolpidem. Então, ele é um medicamento efetivo para induzir e manter o sono. O que nós aprendemos durante esses anos de uso do Zolpidem e com todas as pesquisas? Que o Zolpidem é um remédio muito efetivo para tratar o início e a manutenção do sono, porém, ele deve ser usado de uma forma temporária, que as pessoas não devem manter por anos e anos do uso de Zolpidem. Por quê? Porque com o tempo de uso, nós percebemos que algumas pessoas, nem todas, acabaram por desenvolver tolerância. Elas usam um comprimido para pegar no sono, perde o efeito depois de 2 horas, usa outro, usa outro, usa outro, e acabaram usando uma dose 3, 4, 5 vezes superior ao normal. Outras pessoas não. Elas continuaram usando a mesma dose, mas não conseguiram abandonar o tratamento. Mulheres, especialmente mulheres, acabam tendo mais sonolência com o Zolpidem e podem ter um certo prejuízo na atenção durante o dia. Depende muito da sensibilidade de cada um, mas é descrito que podem ter mais sensibilidade. Então, para mulheres e idosos, é recomendado metade da dose mínima, tá? Nós não queremos que as pessoas usem Zolpidem por toda a vida. Usar
quando necessário, tive uma noite que eu não dormi e outra aqui, com a orientação médica, uma pessoa que já teve insônia até pode. Usar por tempo prolongado, a gente entende assim, por que você não curou a sua insônia, né? Porque o nosso paciente não está curado e ele vai ter que tomar Zolpidem por toda a vida. O que está faltando nesse paciente? Qual é a causa da insônia dele, né? Quais são os hábitos que estão favorecendo o sono ou prejudicando o sono? Tem alguma outra doença associada? Será que cria uma dependência ao Zolpidem? Então, essa avaliação para quem está em tratamento é sempre importante. Queria lembrar vocês que a insônia pode ser crônica. Então, para quem está usando o Zolpidem há um tempo, né, ela pode ser crônica e ela pode necessitar de ajuda por um tempo maior, sim, sabe? E, de repente, não precisa ser exclusivamente com o Zolpidem. Então, se está com uso prolongado, sentindo falta de concentração durante o dia, é melhor tentar uma outra opção. Nós temos tratamentos comportamentais com a psicologia do sono, que pode ajudar na insônia também. E uma pergunta que vem com muita frequência, assim, o Zolpidem pode causar doenças da memória de forma crônica? Eu posso adoecer da memória? Nós não temos a explicação para tudo. A gente não consegue dizer, sim, ele vai dar problema de memória no futuro. Mas o que a gente dá de resposta é assim, tem estudos em andamento, a gente sabe que dormir mal cronicamente vai atrapalhar a tua memória lá na frente também. Mas usar um medicamento seguro, que te proteja, que te faça dormir sem você ter risco de memória, também é importante. Então, tem muitas facetas disso tudo. Para quem usa Zolpidem, procurar ajuda médica, sempre com acompanhamento. O Zolpidem se tornou tão famoso que as pessoas trocam o Zolpidem, pedem a receita para o médico, sem analisar qual é a causa, por que se dorme mal. Então, pensar nisso antes de manter um uso crônico. Já está em uso crônico, pedir orientação do médico, um acompanhamento, tá bom? Ela agradece, agradeço a Obrigada. excelente explicação. Doutora, já que a gente falou de Zolpidem, existem opções, doutora, não farmacológicas, talvez fitoterápicas, que sejam eficazes e que possam ajudar quem talvez já não queira simplesmente uma prevenção, mas já está com o início de uma dificuldade e que pode querer, ou talvez algo do comportamental mesmo que seja efetivo para quem já começou, já iniciou um processo de insônia, que ela possa pensar antes de pensar no medicamento? Olha só, todas as nossas pesquisas apontam que a terapia cognitivo-comportamental para insônia, ela é superior aos medicamentos no tratamento da insônia. É um tratamento da área da psicologia do sono, realizada por um profissional especializado na área e que traz resultados na redução do início do tempo para iniciar o sono, melhora a manutenção do sono, são sessões, 8 a 10 sessões, com resultado muito bom. Então, algumas vezes, nós podemos usar da terapia cognitivo-comportamental para tratar insônia sem medicamento. Outras vezes, nós fazemos a combinação dos medicamentos para que o tratamento, medicamento e terapia, para que o tratamento seja mais curto. E também a terapia na retirada do medicamento. Então, dos tratamentos não medicamentosos, a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro. Fitoterápicos, vitaminas, magnésio, ajudam a dormir. O que os últimos guidelines nos dizem? Nós não temos confirmação científica que eles ajudam
a tratar a insônia, ou que eles possam ser usados como medicamento para tratar o sono, porque os resultados, eles não são consistentes. Algumas pessoas melhoram, outras não. Então, os fitoterápicos não podem ser a primeira escolha. Já a atividade física é uma forma não medicamentosa coadjuvante no tratamento, vejam só. Então, buscar um fitoterápico por conta própria não é o melhor caminho para tratar a sua insônia. Uma combinação orientada pelo médico que avaliou o seu caso e que possa dizer, vamos para a terapia cognitivo-comportamental, mantém seu fitoterápico. Muitas vezes o fitoterápico ele tem um efeito por 2 semanas, daí você perde efeito. Então, sempre com orientação, sim, temos técnicas não medicamentosas para o tratamento da insônia. Joia. Acho que não temos nenhum no chat mais ali, né, Ana? Não? Não temos. Eu tenho uma última. Claro. Sobre os aplicativos, porque eu acho que também eles estão muito na moda, assim, né, doutora? Sim. Os aplicativos para monitorar a qualidade do sono. Dormi muito bem, o meu aplicativo mostrou isso e isso. Até que ponto eles são úteis mesmo? Muito cuidado com esses reloginhos que dizem sono superficial e sono profundo. Então, eles estão se aprimorando muito mesmo, estão indo por um caminho bom, mas até o momento, nós não temos um que possa dizer, às vezes as pessoas chegam aqui, olha, está mostrando que eu não tenho muito sono profundo, só superficial, que eu acordei tantas vezes. Eles tentam perceber movimentos. Se você se movimenta demais, eles dizem sono leve ou acordado. Se você se movimenta um pouco menos, sono profundo. Então, não existe uma precisão até o momento. Cuidado com isso. Eu gosto do relógio ou do celular que dá, assim, essa questão do sono para você ver o tempo que você está dormindo. Quantas horas você dormiu? E você vai ver como a gente pode variar, que não é bom. Lembra da nossa conversa da consistência em horários de tempo para dormir? Então, você monitorar se você está dormindo no seu horário desejado, na sua regra. Tem celular com programinha que meia hora antes já avisa. Comece a relaxar, seu horário de dormir vai ser daqui 30 minutos. É tão bom isso, mas para sabermos sono superficial e sono profundo, nós precisamos do registro do eletroencefalograma, do movimento dos olhos, e é muito difícil no pulso ter toda essa previsão. Pode ter uma leve noção. Muito bom. Doutora Márcia, com relação ao celular, né, não estar no quarto, né, claro que tem todos aqueles fatores, eventualmente, que a doutora comentou, de notificações, eventualmente alguma luminosidade gerada pelo aparelho perto da pessoa, que obviamente vão interferir aí no padrão de sono, na qualidade, mas existe alguma orientação realmente mais embasada com relação a não deixar o celular, não por esses fatores perto do quarto, mas sim por outras questões a rede de celular acionando constantemente, e que isso justifique alguma orientação para realmente não ter o aparelho, além daquelas outras, né? O efeito das ondas, né? É uma parte mais magnética e tudo mais. Até existe alguma coisa que possa causar uma certa perturbação, sabe? Até existe algum questionamento, assim, científico, sem muita comprovação até o momento, sabe? Mas pode existir. Ótimo. Ok. Mas o principal é ali o estímulo, né? Luz, ruídos que picam o seu sono, sim. Uhum. Surgiu mais uma, acho que dá para a gente fazer essa última pergunta. Mais uma pergunta aí, né? A doutora falou um pouco sobre isso, mas eu acredito que dava para reforçar um pouco sobre essa necessidade individual do sono, né? A pergunta do Bruno qual seria uma quantidade de horas de sono adequada?
6 horas por noite é suficiente para armazenar o conteúdo estudado? Eu estudo para concurso. Bruno, cientificamente, com o estudo de um número muito grande de pessoas, menos do que 7 horas é risco. O que você estudar não será fixado. O ideal seria 7 horas. Se você me falar assim, mas Márcia, eu sou um dormidor curto. A vida inteira, eu nunca dormi mais de 6 horas. Esse é o normal para você. Agora, se você me disser assim, não, eu durmo 7 a 8 horas, mas por conta do concurso, eu estou acordando mais cedo para poder estudar e eu estou, neste momento, dormindo mais cedo. Vai prejudicar meu estudo? Sim, pode prejudicar se você está saindo fora da regra. Mas eu trabalho e estudo, eu não tenho tempo, não tenho como ajustar os meus horários. Ok, você dorme as suas 6 horas, estuda, e eu vou te dar um conselho. Tira um cochilo curto naquele horário, entre 13 e 15 horas, de 20 minutos. Você repõe um pouco mais e fica mais disposto durante o dia. Nós precisamos do sono profundo, o sono de ondas lentas, chamada sono 3, e do sono REM, para aprender dormindo, para que a gente possa fixar as informações novas, é durante o sono que elas são consolidadas. Então, se você está dormindo pouco, pode ser que você não faça tanto sono REM, sabe? Então, cuida com seus horários, o conselho do cochilo é bom. Se você tiver a oportunidade de tirar um cochilo breve, e daí, tipo, sobrou 1 horinha aí ao meio-dia, você tira 20 minutos de cochilo. Daí você estuda na próxima hora, você vai aprender muito mais. Então, você vai ter um rendimento melhor. Espero ter sido útil e compreendida. Muito, muito, doutora. Achei muito interessante, porque todas essas recomendações, elas levam a gente a pensar sobre o que funciona para a gente, né? É tão frequente hoje esses manuais, né, do Clube das 5 da manhã. 5 da manhã. Né? Uhum. Que é como se aquilo fosse o melhor para todo mundo. Todo mundo deveria acordar às 5 da manhã e seguir aquilo, né? Eles trazem como se fosse dessa forma. E às vezes eu acho que algumas pessoas tentam, não conseguem e pensam que o problema está com elas. Exatamente, entender a genética, entender o seu cronotipo e fazer da melhor maneira para não adoecer. É possível, né? Como o Bruno, ele está no momento especial da vida dele, e esses pequenos cuidados vão fazer você render, e eu fico muito feliz de você estar preocupado com isso, porque senão é enxugar gelo, né? Você não está dormindo, não guarda as informações aprendidas e lá estudando e dormindo pouco, né? Então, eu fico muito feliz de saber que existe essa consciência. Doutora, já nos encaminhando então para o finalzinho, para os nossos agradecimentos, de tudo que a gente ouviu, se você pudesse selecionar uma recomendação, né, para melhorar o nosso sono a partir de hoje, qual recomendação você entenderia como mais importante de todas? Priorize o seu sono. Não ache que o sono é desnecessário e perda de tempo. Olhe para o sono, que você vai ter um dia produtivo, com mais ânimo, com mais criatividade, com mais disposição, com saúde física e mental. Muito bom. Vou passar a palavra para o Dr. Paulo para fazer os agradecimentos e a gente finalizar. Obrigado, doutora Márcia. Só temos, né, a agradecer mais uma vez aí a participação. A palestra que foi maravilhosa, como a gente já disse, bem prática, né, com várias dicas aí, vários, né, conceitos importantes, para a gente até desmistificar algumas questões, inclusive, né. Então, agradeço mais uma vez aí a participação. Até uma próxima. A Escola Superior também do Ministério Público, pela parceria de sempre, através da Leonora, sempre nos auxiliando aí, nos viabilizando aí essas educações de saúde, as palestras, né, as oficinas. Então, muito obrigado mais uma vez à escola. E doutora Márcia, em nome da doutora Paula também, né, que fez o contato, né, eu não pude estar hoje, mas agradece também imensamente a participação e essa parceria, viu?
Obrigada, doutora, pela generosidade. Em nome de todos os presentes, novamente, obrigada por compartilhar conteúdo tão rico com a gente. Muito obrigada, fico à disposição. Uma excelente semana para todos vocês. Obrigada para todos os presentes também. Da mesma Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado a todos.